Gente, a gente vai continuar nesse assunto de nomeações. No entanto, para você entender bem, depois você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, você vai precisar visitar o nosso canal no YouTube e ver as imagens para você entender do que se trata o que estamos falando aqui, certo? Então, nosso canal do YouTube, jovempanmaringá.com.br. Vamos lá, na semana passada trouxemos a informação aqui na Jovem Pan que o ex-diretor do Hospital Santa Rita, o Carlos Augusto Ferreira, que tem passagens na gestão de diversas empresas maringaenses, como o CSD Distribuição e Construtora Vale Azul, foi indicado pelo prefeito eleito Silvio Basso para ocupar a Secretaria de Fazenda aqui em Maringá, que possui um orçamento anual superior a 3 bilhões de reais. Mostramos aqui no programa que o Carlos Augusto é sócio de uma empresa que é dona daquela Ferrari vermelha, que foi guinchada em julho do ano passado no centro de Maringá por estacionar irregularmente em uma vaga para idoso e também sobre a faixa de pedestres. Além disso, à época foi apurado que o carro possui uma dívida superior a 90 mil reais, considerando IPVA, taxa de licenciamento e também multas. Pois bem, neste final de semana, viralizou em aplicativos de mensagem um vídeo mostrando o mesmo Carlos Augusto dirigindo um carro em alta velocidade, transportando 2 passageiros no banco da frente, sendo um deles uma criança que estava sentada no colo do passageiro e sem o cinto de segurança. As imagens mostram o indicado para a Secretaria de Fazenda acelerando o suposto veículo esportivo por ruas que não podemos afirmar que são de Maringá, mas em um determinado momento ele chega a perguntar se a criança está preparada. E aí ele segue adiante com o veículo em alta velocidade. Diante desses fatos, eu gostaria que o Murilo continuasse mostrando as imagens. Surge questionamento sobre os critérios que estariam sendo adotados aí para nomeação de figuras para o alto escalão da administração municipal aqui em Maringá. Eu já vou direto com você, Ângelo Rigon. A vida pregressa, ela tem razão de ser colocado na balança, quem foi, quem é, porque o currículo a gente avalia. A gente avalia também essas outras questões do cotidiano das pessoas, Ângelo? Claro, tudo pesa, principalmente quando vai mexer, vai gerenciar um orçamento de 3 bilhões e meio. O comportamento pessoal reflete muito. 3 bi e meio. Então, o comportamento pessoal tem que ser levado em conta porque é uma pessoa pública, inclusive pública a partir do momento que é anunciada como futuro ocupante de cargo público, realmente faz a gente... Só quer dizer que eu fui o primeiro a publicar esse vídeo, já estava em rede social, estava no Instagram, eu não sei mexer em rede social, não sei quando foi feito o vídeo, me parece que foi em agosto, foi logo depois que ele foi guinchado, se eu não estiver muito errado. Mas a exposição de mais uma infração de trânsito, essa em rede social, com uma criança colocando em risco a vida de uma criança, que todo mundo sabe que pegou carteira e fez teste, nada que uma reciclagem também não resolva, tá? Mas sabe que não pode levar a criança no banco da frente, ainda mais solta, sem nenhum tipo de proteção. Então é algo que me assustou e quem me passou me falou o seguinte: puxa, já não bastava, né, não pagar os impostos, as multas do carro, agora outra infração. A pessoa que me passou assim, ocupa um cargo importante na cidade e ficou chateada. Assim como ficaram, e eles sabem disso, que eu tive a oportunidade de falar, parece que não consultaram o empresariado de Maringá. Usaram o seu nome, o próprio Silvio usou isso, estou aqui, a indicação do empresariado. Qual empresário? Qual empresariado? De onde que funciona? Que empresário que é? Entendeu? Mas no Instagram, quando ele postou esse vídeo, chocante até, porque está colocando sim em risco a vida de uma criança, para ouvir a primeira vez que andou numa Ferrari, aquele carro de 2 milhões e tal. Quando ele colocou isso, algumas pessoas fizeram umas curtidas, né? Curtiu como se fosse legal, legal. E pessoas importantes da cidade. Então, é um momento que a gente podia aproveitar para fazer uma reflexão. O que é certo e o que é errado. Você não pode levar para dentro de uma prefeitura pessoas que têm um comportamento, no mínimo, questionável. Edivaldo Magro. Pois é, eu acho que o futuro secretário tem que fazer um rastreamento aí nas redes sociais aí para ficar atento, né? Porque a partir do momento que você torna uma figura pública, ainda como bem o Anjo registrou aqui, não assumiu ainda,
A gente não sabe exatamente de quando é esse vídeo, é uma especulação que talvez tenha sido em agosto. De qualquer forma, eu acho que isso é um traço do comportamento do cidadão, né? Um cidadão que estacionou sob a faixa de pedestre a Ferrari, foi aí que um agente de trânsito acabou identificando e, enfim, aquela multa de R$90 mil, algumas coisas assim, que o cidadão aí, futuro secretário da Fazenda, veio toda essa história em relação a isso, e agora esse vídeo aí mostra bem, eu diria até um descaso com relação à lei, né? E alguém que vai trabalhar numa secretaria que é extremamente protocolizada e ele tem que ser muito rigoroso com relação à lei. Eu quero lembrar que com a criação da Secretaria de Governo se esvaziou muito a Secretaria de Fazenda, viu, Ângelo? Hoje, basicamente, as decisões sobre investimentos passam pela Secretaria de Governo, não necessariamente só por investimento, só por um recorte da importância da Secretaria de Fazenda, que não minimiza, claro, a importância do cargo. É um cargo mesmo de primeiro escalão, primeiro no sentido bem claro da palavra. Mas acho que é muito preocupante esse tipo de comportamento e fica uma dica aqui, né, para os futuros secretários, fiquem atentos às suas redes sociais, que a partir do momento, até que você é indicado, você já passa a ser uma figura pública. Exatamente. Né? Então, assim, você passa todo o teu comportamento ser muito mais fiscalizado, mais visto, e ele tem que retratar o que é a gestão pública, né? Um cidadão como esse, quer dizer, um comportamento desse, coloca em dúvida toda a gestão pública, né? Você coloca você é julgado pelo comportamento dos seus secretários, né? O governo pelos seus secretários, de comportamento assim coloca, né? Levanta dúvidas sobre a retidão, a forma de comportar-se do secretário. Vamos torcer para que não se repita, né, isso futuramente, que ele tenha noção do que foi feito, né? Que coloca em risco a criança especificamente, contraria um monte de regras de trânsito, leis de trânsito e a vida das pessoas. Vamos torcer para que na gestão, né, no exercício da atividade, as leis sejam respeitadas. Tupã! Mas, Paulo Caetano, o que você vai pensar de uma pessoa que desce... Vamos fazer uma alusão àquela música do Roberto Carlos, descendo a Rua Augusta a 140 por hora. Pode estar descendo qualquer rua aí, é uma pessoa assim que já perdeu a confiança do maringaense para administrar as finanças. Então, seria bom o futuro prefeito Silvio Barros, a repensar quem deve ficar nessa posição, porque essa pessoa infringindo a lei, como está fazendo até agora, não merece estar sentada na principal cadeira de finanças de Maringá. Paulo Caetano. Professor Jorge. Paulo, as imagens são complicadas, né? Porque revelam, primeiro, uma autopromoção. Porque isso está sendo gravado no interior do próprio veículo. Então, há uma mostra aí de poderio, há uma mostra de eu estou podendo. Só que, se ele vá sozinho, é uma coisa. Se ele vá acompanhado de uma outra pessoa do lado, e com cinto, tá, são adultos, etc. Mas ali há uma criança. E quando você vê a cena, por exemplo, eu levando Samuel a essa velocidade, e todo mundo sabe que o banco da frente, ou os bancos da frente, são aqueles que têm aqueles airbags super poderosos. Então, às vezes, uma pequena batida dispara airbag. Bom, se há um acidente, e essa possibilidade está em veículos desse tipo, em razão que as manobras têm que ser feitas, no geral, por pessoas mais jovens, que são mais ágeis, e o senhorzinho aí não me parece ter toda essa agilidade, eu vejo que você colocou em risco, isso é evidente, a vida de uma criança. Qual é o grau de parentesco com a criança? Isso não interessa, não interessa. Não interessa. O que há, sim, é risco a uma criança, risco de vida. Né? E isso se mostrar como luxo, me parece que quem expõe uma criança a risco de vida como luxo é uma pessoa que não tem o equilíbrio necessário para discutir questões relevantes do ponto de vista familiar, em primeiro lugar. Porque qual que é o grau de parentesco com a criança? Ela é netinha dele. A neta. Bom, se é a neta, é filha de um filho ou de uma filha
Isso jamais. Eu convivo com muita gente que tem carros poderosos, mas todos eles utilizam ou cadeirinha, no banco de trás, o pai ou a mãe vai atrás, sentado com a criança, mas se expor a uma criança a esse risco, me parece absoluta, e eu estou convencido que merece total reprovação. Isso deve ser, olha, e ainda, independente, eu não estou discutindo a questão de finanças, contabilidade, etc. Não, aqui estamos discutindo um fato de um senhor, vovozinho, dirigindo o carro a alta velocidade e expondo a vida de uma criança como se isso fosse normal. Não tem nada de normal. Ao contrário, é da absoluta anormalidade um avô expor a vida do seu neto ou de sua neta dessa forma. Reprovado. Está reprovado. Numa linha, vai. Tá, numa linha. Primeiro, ainda bem que não é a CEMOB que ele vai assumir, né? Se assumir, vai ser a Fazenda. E nem compliance. Nem compliance. Não, mas está reprovado. Que comportamento é esse com a vida? Mas quem indicou ele e confirmou, todo o entorno do prefeito Silvio Barros, prefeito eleito Silvio Barros, é contra o nome do rapaz que foi indicado para secretário de Fazenda, por uma série de razões. Mas ele não abre mão, ele vai manter a nomeação. E isso significa que dá para ver que o vídeo não foi retirado do ar, então, portanto, não houve reprovação de ninguém que tenha ascendência sobre ele. No caso, eu acho que seria o prefeito eleito. E para encerrar, o Conselho Tutelar está analisando a questão. Regiane. Estou achando interessante um comentário que eu estou lendo ali no chat, que está assim, se todos tivessem o mesmo poder financeiro, existiria inveja no mundo? Mas acho que não se trata de inveja, o que está sendo colocado aqui. Eu entendi muito bem a posição dos meus colegas, e acredito que a grande maioria de quem está ouvindo também, que é em relação à segurança, sim. Teve outro comentário que diz que sem o cinto de segurança o airbag não é acionado. Mas se passa alguma coisa na frente do carro, ele precisa fazer uma freada rápida, né? Então, não sei qual a velocidade que ele estava ali, mas pelo vídeo a gente vê que atingiu uma velocidade bem alta, inclusive. A criança voa e pode acontecer uma tragédia em meio a essa diversão, né? A criança está solta na frente. A criança está solta ali na frente. Qual que é o ponto disso tudo? Quando a gente pensa em pessoas que vão liderar, o que são exemplos e tudo mais, elas têm que ser justamente isso, exemplos. Né? Elas não podem ter amarras ou qualquer tipo de situação assim filmada. Se você comete um erro, não filme, então. Não se exponha. Não solte ali, porque sim, você será cobrado. E isso é inadmissível perante a sociedade. Então, assim, olhando, eu não o conheço, né? Já até o segundo episódio aqui que o senhor aparece na nossa bancada em pouco tempo, em relação à Ferrari, inclusive. Mas eu penso que não casa justamente com a imagem do Silvio essas condições que são apresentadas aqui por nós. Então fica uma Peraí, não entendi. Você pode cometer o crime, a infração, mas não pode mostrar isso. Não, você nunca pode cometer um crime ou infração. Tá. Só que você filmar e se expor assim, você justamente, você tem que ser punido. Não pode cometer crime. Cobrado. Você vai ser cobrado. Eu não entendi que ela pode, a pessoa pode fazer alguma coisa. Ela disse que se ninguém vê, ninguém vai te cobrar. Ah, então tá. Mas então pode fazer o crime. Ah, Edivaldo, me poupe, né? Tá. Eu só queria dizer que eu e o Jorge, né, somos avós. Sim, eu sou pai. Alguém colocaria uma netinha, um neto? E aliás, ali, mas nem animal de estimação pode andar solto ali no carro. Ele sugere que vai acelerar, né? Ele vai atingir uma velocidade. Uma via comum, pública, com uma escola do lado. Como eu falei... É assustador. É assustador. Tem um determinado momento que ele, inclusive, ele pergunta, tá preparado? E aí ele faz a aceleração. Então, assim, aquele momento foi preparado para isso, assim, né? Para acelerar com a criança e, de alguma maneira, mostrar ali, sei lá, qual que era o intuito verdadeiro dessa situação toda. Eu sei que agora